Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Olha quem voltou. Bem-vindo, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Muitíssimo obrigado, Vera Magalhães. Voltou todo alegrinho, viu, Vera? Sabe aquela energia de volta das férias? Delícia, maravilhoso. Maravilhoso. Energia de volta das férias? É, muito feliz. Você tinha que ver ele lá no café, empolgado, explicando como foi a viagem. Uma maravilha. Tá bom. Vou ter cansado. Eu tô cansada. Férias cansam, né? A gente faz muita coisa. Agora, por falar em viagem, olha o gancho. Ó. Viu, sacou? Por falar em viagem, o Lula vai longe, vai lá pra Ásia, e antes de ir pra Ásia, ele tem que resolver, deixar algumas pendências resolvidas aqui. Vai resolver, Vera? Consta que sim, Sardenberg. O presidente Lula reativou uma ideia que foi muito ali falada no início do ano e que andava meio dormitando, que é aquela de trocar o secretário-geral Márcio Macedo pelo deputado Guilherme Boulos, e ele tem uma agenda com o Márcio Macedo hoje, na qual ele deve pedir o cargo. Às 18h ele recebe o ministro, e aí deve concretizar então essa troca do Márcio Macedo pelo Guilherme Boulos para tentar se aproximar de movimentos sociais, se aproximar de alguns setores ali dos trabalhadores com os quais o PT deixou de falar, etc. Então é uma tentativa de aproximação com esses novos empreendedores, etc. Embora o próprio Boulos tenha tido dificuldade de falar com esse público na campanha municipal do ano passado, mas é uma aposta. Exatamente. Para mim sempre foi uma coisa meio obscura o que o Lula está buscando com isso, mas o discurso que os aliados dele e os outros ministros fazem quando eu questiono o porquê da escolha do Boulos é isso, que seria um parlamentar jovem, alguém que tem uma boa inserção nas redes sociais, que fez uma campanha digital bem sucedida, principalmente na primeira vez que disputou a eleição em São Paulo contra o Bruno Covas lá na pandemia, e que seria uma forma de falar aí com jovens, com movimentos sociais, um movimento de moradia para o qual o Lula está muito voltado, tem anunciado medidas na área habitacional, etc., e que por isso a escolha do Boulos para esse cargo-chave aí no Palácio do Planalto. E o outro anúncio que está pendente é o do Supremo Tribunal Federal, Sardenberg, e tudo leva a crer que o presidente decantou mesmo as opções no fim de semana e deverá anunciar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Barroso. Tinha um zum de que ele poderia fazer isso na sexta-feira, falei que era muito difícil, as fontes me disseram que era difícil também que ele fizesse sem que saísse ali a aposentadoria do ministro, e a aposentadoria passou a contar a partir de sábado, apesar da publicação ter sido feita antes. Então agora está a vaga literalmente aberta e o presidente pode fazer a nomeação. Quem conversou com o senador Rodrigo Pacheco no fim de semana disse que ele já estava contando que não será ele o indicado, ali entre meio desapontado, um pouco fingindo que não está ligando muito, mas dando a entender que não será ele. Então, isso tudo deve ser feito antes da viagem à Indonésia e à Malásia. Então, portanto, anúncios devem ser feitos hoje e amanhã. As fontes têm dúvida quanto à ordem, qual deles que vai ser feito antes pelo presidente Lula, mas muita gente acredita que ele vai deixar as duas coisas já definidas antes de embarcar. E tem uma terceira coisa que já ficou definida, não era uma decisão direta, né, do presidente, era uma decisão da Petrobras, mas agora há pouco a gente noticiou aqui o avanço em relação àquela autorização para a Petrobras começar a fazer os estudos exploratórios na margem equatorial. Algumas pessoas ficaram satisfeitas, certamente Davi Alcolumbre é uma delas, Vera Magalhães.
Pois é, porque veja como as coisas estão interligadas, né, Cássia? Na sexta-feira, quando estava ali essa ideia de que poderia ser precipitada a escolha do Messias, eu voltei nas outras fontes, aquelas mais próximas ao Davi Alcolumbre, porque um dia antes, exatamente na quinta, ele tinha dado uma grande ajuda ao governo, segurando a análise dos vetos presidenciais, porque claramente haveria uma derrubada de um veto importante, aquele veto da área do licenciamento. E aí uma das fontes me cravou exatamente o seguinte: o Davi vai ser compensado com a margem equatorial. E parecia uma coisa ali mais para frente. E agora, hoje, sai essa autorização. Não é exatamente a mesma coisa, porque esse é um poço já licenciado desde 2013 e que estava ali faltando uma autorização para você perfurar e ver a viabilidade. Por enquanto, portanto, não vai ser extraído petróleo nem nada. É um passo a mais na pesquisa naquela região, mas tem uma simbologia de que as coisas referentes à prospecção de petróleo na foz do Amazonas, em toda a margem equatorial, estão andando e que não é mais um entrave, o IBAMA não será mais um entrave, que não existe mais nenhum tabu por parte do governo em explorar essa área. E o presidente do Senado tem sido um dos defensores mais fervorosos dessa ideia de que se deve rapidamente abrir uma nova fronteira exploratória de petróleo ali nessa região. Hoje eu voltei na fonte que sexta-feira tinha associado as duas coisas, falei, nossa, você acertou em cheio, aconteceu isso. E aí a fonte falou, olha, certamente tudo levaria a crer que esse anúncio fazia mais sentido de ser feito depois da COP. Se está sendo feito agora e liberado, inclusive agora, para começar já a pesquisa, tem uma razão, e a razão é o fato de que o presidente quer fazer esses anúncios nesta semana e não queria deixar o Davi Alcolumbre como quem, na foto ali, ficou de mãos abanando, ficou sem nada, ficou a ver navios depois de ter dado uma grande ajuda ao governo. Então, o anúncio agora, um mês antes da COP, menos de um mês, se deve a essa razão simbólica de querer fazer um aceno ao presidente do Senado. Quer dizer que a decisão é técnica, mas não muito. Pero no mucho, Sardenberg. A gente sempre soube, né, que essa é uma decisão, sobretudo, política, porque critérios técnicos e justificativas técnicas, cada um tem os seus para um lado e para outro. Mas quem bate o martelo é a política e o Lula sempre deixou claro que ele entende que é necessário sim para o Brasil e que é conveniente ao Brasil ter mais essa fonte de petróleo, mesmo quando o mundo fala em parar de explorar combustíveis fósseis, porque o mundo não parou totalmente e o Brasil é um dos poucos lugares que tem aí uma fonte totalmente inexplorada e que pode ser importante para o país. Então, a visão dele sempre foi essa. Ela é diferente da ministra Marina Silva, mas é a que prevaleceu. Ela é diferente, completamente oposta, né? Absolutamente oposta. Exatamente. E fontes ligadas ao meio ambiente fizeram mais uma observação aí sobre todo esse cenário, que além de não nomear uma mulher para o Supremo, o presidente desagrada uma mulher para contentar um aliado nessa questão da margem equatorial. Então é uma dupla derrota aí para essa agenda das mulheres. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã.